E a partir de agora, aqui no estúdio, a gente recebe a presidente da Companhia Docas, Gilmara Timóteo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes de Luna. Boa tarde a todos os telespectadores. Uma satisfação estar aqui no Correio Debate. Gilmara, vamos começar pela novidade de hoje, né? A publicação do edital da Companhia Docas. Há quanto tempo essa companhia não realizava concurso? O último concurso realizado foi em 2015. Nós estávamos numa expectativa muito grande para a realização desse concurso. Já vínhamos divulgando a escolha da banca, a quantidade de vagas, tudo dentro de um planejamento aí muito equilibrado para a Companhia Docas e com uma perspectiva muito positiva para que a gente possa ter uma recomposição do nosso quadro de pessoal, tendo em vista a quantidade de investimentos e de mudanças e avanços que o Porto de Cabedelo está passando. Para quem não conhece ainda, a Companhia Docas é responsável pela gestão do Porto de Cabedelo, não é isso? Exatamente. A Companhia Docas da Paraíba é uma empresa do governo do estado da Paraíba que administra o Porto de Cabedelo, que é um porto federal, é um porto da União e a gente tem, através de um convênio de delegação, poderes para a administração desse porto, para o desenvolvimento e a gestão do porto. A gente tem umas telas aqui, separou inclusive uns números, uns dados sobre esse concurso, o edital que foi lançado hoje. A primeira tela que a gente traz aqui são 15 vagas, 7 de cargos de níveis médio, técnico e superior. A validade do concurso é 24 meses a contar da data da homologação. As inscrições começam às 10 horas do dia 7 de fevereiro, já tá aí em cima já, até às 23 horas e 59 minutos do dia 17 de março, no site da Fundação VUNESP. A inscrição vai ser diretamente pelo site. Diretamente pelo site. Essa foi a banca selecionada. A gente tem uma comissão interna formada por servidores da Companhia Docas e também da Secretaria de Administração, que foi responsável pelo desenvolvimento de todo esse edital de concurso, de todas as normativas para a realização desse concurso. É importante destacar que são 15 vagas para contratação imediata, porém a gente tem também o cadastro reserva, que vai comportar 10 vezes o número de vagas presentes no edital. Então, são aproximadamente 150 vagas. Vou trazer mais detalhes aqui do edital. A taxa de inscrição, R$ 95,00 para os cargos de níveis médio e técnico, R$ 115 para o cargo de nível superior. Os salários variam aí de R$ 1.680 a R$ 6.119,20, ainda com um adicional de risco 40%. O contrato será por CLT e a jornada varia aí de 30 a 40 horas, 30 ou 40 horas. Aí eu pergunto, esse salário a gente já entendeu que R$ 6.619 deve ser para nível superior, não é isso? Perfeito. Esse, inclusive, é o salário do cargo para engenheiro. A gente está com vaga disponível para engenheiro, tanto engenheiro civil quanto engenheiro ambiental, e é o teto, né? É o que a lei determina. Certo. E também esse adicional de 40%, ele é pago para todos os contratados desse concurso, não? Sim, para todos os contratados desse concurso. Essa normativa, ela já está dentro, já é presente com relação ao que rege hoje a lei dos portos, é o adicional de risco. Tendo em vista que a Companhia Docas ela fica localizada, o prédio da sua administração, dentro da área primária, ou seja, ao lado de tanques de combustíveis, de silos que armazenam grãos. Então, há previsibilidade para pagamento do adicional de risco. Ok, e esse contrato por CLT, é normal isso, contratação por CLT? É normal. Todos os concursos realizados hoje no âmbito da administração, seja estadual, seja na administração municipal, elas são regidas pela CLT, porque é o conjunto de normativas para designar como é que vai ser a modalidade de trabalho. Não são empregados públicos servidores públicos federais ou estaduais, exatamente, estatutários. Vocês estão dentro da consolidação da lei trabalhista. Vamos para outra tela. Aqui as provas serão subjetivas, serão aplicadas em João Pessoa. A data, 1º de maio, manhã. As provas vão para os cargos de níveis médio e técnico, tarde, cargos de nível superior. Para nível médio, tem 6 vagas de assistente administrativo. Para o nível médio técnico, 1 vaga para técnico de segurança do trabalho. Nível superior, 2 vagas para advogado, 2 vagas para administrador, 1 para contador, 1 para engenheiro ambiental e 1 para engenheiro civil. Portanto, aí formando essa seleção aí de 15 vagas. Era essa mesma previsão? Foi reduzida?
pode ter lá na frente mais necessidade de contratação de pessoal? Essa era a previsão. Como eu disse, a gente passou realmente por um planejamento, por um estudo minucioso. Inclusive, foi essa a aprovação do nosso governador João Azevedo, que depois determinou que a própria Secretaria de Administração pudesse fazer um levantamento, porque no que a gente faz um concurso público para ingresso de novos contratados, isso gera ônus para a empresa. Então, está dentro de um planejamento financeiro e administrativo, e essas vagas são as vagas hoje de extrema necessidade para a composição do quadro de funcionários da Companhia Docas. A aplicação das provas será no dia 1º de maio. Isso também já está definido. Pode haver mudança nessa data ainda ou não? Não, já está definido. Nós havíamos dialogado, né, no caso a minha equipe, a comissão que trata do concurso público, junto com a empresa que foi selecionada, a Vunesp. E aí houve a combinação das tratativas para que no dia de hoje, dia 28, fosse divulgado o nosso edital do concurso público e após isso, 90 dias, a realização da prova. Realmente vai ser no dia 1º de maio. A gente já teve, Hermes, curiosamente, alguns internautas interagindo, porque é que a prova vai ser realizada num dia feriado, num dia de domingo, mas assim, que todos fiquem tranquilos que isso está previsto, não há infração, há nenhum tipo de legislação. Até porque cai num domingo, né? Exatamente. As provas de concurso, normalmente, elas são realizadas no dia de domingo. Nos dias de domingo. Nesse caso específico é porque também coincidiu por ser um dia feriado, né? O dia do trabalho, mas é um dia de domingo, então houve essa consulta prévia para que a gente também tivesse a segurança jurídica de que a data ela está dentro do que é regido pelas leis. Vamos continuar ainda nesse tema de concurso. Deixa eu chamar logo a outra tela aqui que a gente tem, que são os cargos de nível médio. Esse aqui já são as provas, como vão ser as provas: língua portuguesa, 15 perguntas, matemática, 10, raciocínio lógico, 5, noções de legislação portuária, 5, conhecimento específico, 25. Vamos para a outra tela. A outra tela vai trazer aí cargos de nível superior, as provas também, 15 perguntas para a língua portuguesa, matemática, 15, raciocínio lógico, 5, noções de informática, 5, noções de legislação portuária também 5, conhecimento específico 35. E a última tela, para a gente trazer advogado, língua portuguesa 15 perguntas, conhecimentos específicos 70 perguntas. Essa definição da quantidade de perguntas, dos critérios de perguntas, isso tudo foi determinado pela banca organizadora. Isso, na verdade, o diálogo entre a banca organizadora e a comissão, são 80 perguntas, são 80 questões, é um nível considerado um nível bom, um nível positivo para um concurso público. Existem concursos que são pautados por 100 questões, 50 questões, então é uma prova de uma abordagem tranquila para o segmento portuário com 80 quesitos. Você já imagina, assim, faz uma projeção de quantos inscritos devem concorrer a essas provas? Não tenho ideia, Hermes. Eu sei que o segmento portuário ele está muito em alta. A Companhia Docas ela vem se destacando muito pelo trabalho que é desenvolvido, né, com relação a vários investimentos, ao aumento da movimentação. Então, há realmente uma expectativa muito grande, um sentimento positivo para ingressar nos quadros da companhia, onde a gente tem realmente um trabalho muito grande a desenvolver e a gente tem uma expectativa, na verdade, muito positiva de que a gente faça a melhor seleção possível para que a gente possa realmente ter uma eficiência maior no nosso quadro de servidores e continuar desenvolvendo esse trabalho que gera emprego e renda para o estado da Paraíba, movimenta a economia do município de Cabedelo, do estado da Paraíba. Então, a expectativa é muito positiva. Muito em breve a gente vai saber a quantidade de inscritos, o nível de concorrência. A posteriori a gente vai divulgar isso também. Agora, Gilmara, vamos falar um pouquinho de investimentos no Porto de Cabedelo, que também é importante até para a própria economia do estado. Você esteve recentemente no DENIT, lá em Brasília, tratando da dragagem do Porto de Cabedelo. Essa dragagem é importante, como ela será feita, quando começará, como é que está essa situação hoje? Sim, eu costumo dizer que essa obra da dragagem, ela é a obra principal, ela é o nosso carro-chefe agora, dentro do planejamento de investimentos para 2022,
A gente fica assim, muito feliz de ter tido o apoio incondicional, como sempre tivemos, do governo do Estado, o governador João Azevedo, que decidiu firmar esse compromisso de fazer um investimento. Eu estou falando de 88 milhões de reais com recursos próprios para a realização da dragagem. A gente vai passar por uma obra de aprofundamento do canal. Hoje o Porto de Cabedelo possui 9,14 metros. A gente vai aprofundar para 11 metros de profundidade e vai alargar o que a gente chama de bacia de evolução, que fica localizada na frente dos berços de atracação, onde os navios fazem o giro, seja para entrar, seja para sair. Então eu estou falando de um aumento de produtividade. Os navios que chegam hoje no Porto de Cabedelo, eles têm uma limitação de 35 mil toneladas. A gente vai passar a receber navios com 55 mil toneladas. Então isso vai diminuir custos de frete marítimo, fazendo com que o Porto de Cabedelo seja ainda mais uma opção logística procurada no mercado para a movimentação de produtos. A gente tem produtos hoje importantes que chegam no Porto de Cabedelo, que movimentam o estado da Paraíba, chegam na nossa mesa e fazem parte do nosso consumo diário, a exemplo de todo o combustível, a exemplo do malte para a fabricação das cervejas. A gente atende hoje a fábrica da Heineken, a fábrica da Ambev, recebemos o trigo que vem da Argentina, vem do Uruguai para a fabricação de biscoitos, de bolachas. Então são produtos que chegam sim na nossa mesa e muitas pessoas não sabem que esse insumo chega através do Porto de Cabedelo. Essa obra ela é importantíssima para que a gente possa receber outras cargas e movimentar ainda mais a nossa economia, geração de emprego e renda, trazendo o Porto de Cabedelo como sendo realmente um destaque importante na região Nordeste e no Brasil. Quando você fala que vai passar de 35 toneladas para 55 toneladas o porte dos navios que vão atracar em Cabedelo, a gente está falando de um aumento percentual de quanto nessa movimentação? Nós hoje, Hermes, movimentamos no último ano, agora em 2021, 1.300.000 e poucas mil toneladas de produtos passaram pelo Porto de Cabedelo. Esse é o nosso melhor resultado dos últimos 7 anos. A gente tem uma perspectiva de movimentar 5 milhões de toneladas no Porto de Cabedelo. Para o próximo ano, agora, a gente já, para esse ano de 2022, até ainda em fase de realização da dragagem, porque a gente tem uma previsão de que essas obras iniciem em junho. Já há a data da licitação marcada para 7 de março, todavia a empresa que vier a ganhar essa concorrência, ela irá desenvolver o projeto básico, depois o projeto executivo e aí passará propriamente para as obras com previsão de início para junho e conclusão em agosto. É uma obra relativamente rápida, mas porém com total eficiência e necessidade para o porto. Então a gente tem essa perspectiva de movimentar 5 milhões de toneladas após a realização da dragagem, podendo receber navios passando de 35 mil para 55 mil, mas é importante destacar também os navios que a gente recebe hoje são navios de até 200 metros. Isso por conta da nossa limitação da bacia de evolução. Então, alargando a bacia de evolução, a gente vai poder receber também navios maiores, que comportam mais tonelagem. Então, estou falando de uma eficiência aí de quase 40% na nossa movimentação. Eu já ouvi, aí eu quero perguntar de quem sabe, de quem é especialista, de quem acompanha aquilo ali. Já ouvi falar que dragagem ali no Porto de Cabedelo não resolve muito, que você vai retirar um material dali, aprofundar aquela parte e depois de um certo tempo aquele material volta, porque o mar vai trazer um novo material. Isso é verdade? É mito? Faz sentido essa lógica, porque existe um estudo chamado batimetria. Esse estudo é um estudo que identifica qual é o volume a ser retirado do fundo do mar, seja de pedras, seja de material duro, de areia, de calcário, enfim, o material que exista em cada canal tem a sua especificidade. A última batimetria, ou seja, o último estudo feito em 2015, ele identificou que a gente tinha 700 mil metros cúbicos a ser retirado. Para que a gente possa realizar essa dragagem agora, nós fizemos uma nova batimetria. A gente tem que ter uma certeza de qual é a quantidade a ser retirada do fundo do mar. Então, nós passamos de 700 mil metros cúbicos para 1.200.000. Eu estou falando de 2015 e agora a última batimetria 2021. Então, são 6 anos para que o volume de assoreamento do Porto de Cabedelo passasse de 700 mil para 1.200.000. É um volume relativamente pequeno, todo mundo sabe. 500 mil por aí. Exatamente, num tempo extenso. Todo mundo sabe que o Porto de Cabedelo ele é muito protegido do ponto de vista ambiental.
Em outros portos, por exemplo de Santos, há necessidade de fazer dragagem todos os anos. Senão os portos, eles realmente assoreiam de tal forma que não vai mais ter movimentação de navios. No Porto de Cabedelo, a gente vai fazer essa dragagem de aprofundamento e, na sequência, a gente terá dragagens de manutenção, né? Então, a gente vai chegar a 11 metros de profundidade. Há um estudo maravilhoso que é feito para que a gente possa realizar uma dragagem dessa, que é um estudo de ondas e ventos. Ou seja, o material retirado, ele tem que ser depositado em algum lugar. Então, ele vai ser depositado num determinado lugar que os estudos identificam que é o local onde ele vai demorar mais a retornar para o fundo do mar, vai ter uma possibilidade menor de assoreamento. Então, todos esses estudos, eles estão mapeados, a gente tem muita segurança no que está fazendo, porque fizemos esses estudos, até mesmo o estudo que a gente chama do arqueológico, para a proteção da Fortaleza de Santa Catarina. Certo. Localizado do lado do porto, a gente tem ali um monumento histórico, que a gente tem responsabilidade com a preservação desse patrimônio. Então, há também um estudo arqueológico para que a mexida, né, no fundo do mar não venha a causar nenhum dano para a Fortaleza de Santa Catarina. Então, sim, há necessidade da dragagem de aprofundamento e, na sequência, dragagens de manutenção. O Porto de Cabedelo, ele tem sempre que avançar, ele não pode jamais retroceder. De 11 metros, eu espero no futuro ouvir falar de dragagens para 13 metros e daí por diante. Quais os investimentos que você destacaria no ano de 2021 no Porto de Cabedelo, Gilmara? Olha, nós estamos com um volume grandioso de investimentos, aproximadamente, somando com a dragagem, 320 milhões, algumas obras já iniciadas. Nós temos 5 armazéns no complexo portuário. Nós já estamos reformando o armazém 1 e o armazém 7 passará por reformas completas, estruturais, desde a parte de piso, telhado, paredes. Eu estou falando isso de 2 armazéns de algo em torno de 4 milhões. Agora, no dia 10 de fevereiro, nós teremos uma licitação para toda a parte do projeto elétrico do Porto de Cabedelo. Todo mundo sabe, o Porto de Cabedelo é da década de 30, a gente completou agora 87 anos de porto. Essas reformas, elas têm uma extrema necessidade de acontecer, nunca passaram por reformas o Porto de Cabedelo. Então, depois dos armazéns, o projeto elétrico, toda a parte hidráulica do Porto de Cabedelo, e aí a gente fecha com a pavimentação. Só para a pavimentação a gente tem orçado 12 milhões, fruto de uma parceria público-privada que foi realizado com as empresas que venceram as licitações dos nossos terminais que operam os líquidos, né, os combustíveis, e estamos agora também com obras que o governo do estado está fazendo, como é o caso do projeto de combate a incêndio. O Porto de Cabedelo não tinha um projeto de combate a incêndio adequado. Eu estou falando de uma obra de quase 2 milhões de reais, que está sendo realizada pela Suplan, mas com investimentos do governo do estado. E os terminais, Hermes, que estão localizados no Porto de Cabedelo, nos próximos 2 anos, eles farão investimentos significativos, algo em torno de 100 milhões, para a construção de novos tanques, novas plataformas e para aumento da movimentação do Porto de Cabedelo. Então... Ok. Gilmara, queria agradecer sua presença aqui no Correio Debate por essa entrevista. Muito obrigado. Detalhamos aqui o concurso, trouxemos aqui informações sobre investimentos, sobre como andam aí as movimentações no Porto de Cabedelo. Muito obrigado e seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Hermes, todos os telespectadores. A gente está sempre à disposição. Muito obrigada ao Sistema Correio pela oportunidade.